Quero começar falando aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. É uma história que mexe sempre comigo quando eu leio ela. E eu quero trazer para você nessa noite, para nós ter a percepção do que Ele fez por nós, do que Ele continua fazendo por nós. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Versículo 13 vai dizer: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Grave isso. Por ti. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia. Há um prenúncio quando João começa a dizer para os seus seguidores, nessa assembleia ou num culto, há um prenúncio de um futuro vindouro, há um prenúncio de João, a qual ele vinha já dizendo: E virás Jesus Cristo de Nazaré, a qual eu não sou digno de levar as suas alparcas. Virás um homem como eu e como você, um homem que vai se sacrificar, um homem que vai carregar sobre si o meu pecado, o seu pecado, um homem que vai levar sobre si no madeiro tanta chaga, tantas dores, um homem que pagou um preço grande para que você estivesse aqui nessa noite. E muitas das vezes, Charles, nós não damos nem valor para isso. Nós fazemos de um culto como esse qualquer, que virou hábito, vira muitas das vezes para quarta-feira. Mas para você estar aqui nessa quarta-feira, Ele pagou um alto preço. Para você chegar até nesse ambiente, que não é um ambiente qualquer, como eu te falei lá no começo, e a palavra nos dá essa legalidade de falar: se tiveres 2 ou 3, se você não crê nisso, rasga a Bíblia. Porque muitas das vezes, Charles, é muito fácil nós só pegar versículos que só nos condiz. Muitas das vezes é muito fácil pegar versículos da Bíblia para acalmar, nos tranquilizar, mas se esquecemos que ela vai nos dar liberdade que num culto como esse, e muitas das vezes nós começamos a cantar, muitas das vezes nós pregamos e falamos: Ai, faz Jesus como era outrora, faz lá no passado, Senhor, cura. Jesus quer curar todos os dias. A palavra disse: se tiveres 2 ou 3, Charles, Ele se faria presente. Meu Deus do céu, olha que legalidade essa que Ele está nos dando. Se tiveres 2 ou 3, Ele está aqui hoje. Nós estamos num culto coletivo que a marca superou, a expectativa superou da Bíblia. Nós estamos num número muito superior a isso. Ele se faz presente. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e se faz presente em nosso meio. E nós fazemos das nossas quarta-feiras, dos nossos cultos de domingo, ou até mesmo nos nossos GCs de quinta-feira, que supera a marca de 2 ou 3, Ele está presente e nós não usufruímos da presença dEle. Nós usamos só mais um culto, uma reunião qualquer, um culto comum. Só que a obrigação não é do preletor, não é do louvor,
trazer os céus. A obrigação é de você buscar os céus para a terra. A obrigação de chamar a presença, de atrair a presença, não é do louvor, não é do tecladista, é de você, meu amado. Bonitinho de Jesus. É de você buscar. Nós não estamos aqui para ser babá, para te cuidar, não. Nós estamos aqui para dizer que nós somos parteiros da tua vida. Nós vamos te cuidar, nós vamos te preparar, te instrumentar, mas quem vai decidir quem você vai ser daqui para frente é você. Quem vai decidir de quem vai ser você diante de Jesus perante a igreja é você, não é nós. Você tem a oportunidade todos os cultos de chamar a presença, não é o pastor, é você. Muitas das vezes acaba, e às vezes eu acompanho o pastor e outros lugares, e as pessoas saem correndo, sedentas, está tudo certo, amém, abraçam, isso não é errado. Mas passou o culto todo com a oportunidade de buscar a presença do Senhor. Passou o culto todo, Lide, a oportunidade de agarrar a cura, agarrar o milagre, a transformação, o crescimento espiritual. Mas não, as pessoas ficam esperando o culto acabar. E volta a repetir, está tudo certo. Mas ela teve a oportunidade do culto, dos 40 minutos, de chamar a presença, de atrair a presença. Repito, Ele está no nosso meio. Você tem a presença no seu lado. Ele caminha em nosso meio. Eu te dou essa liberdade para você buscar isso. Porque a legalidade está na Bíblia. Se tiveres 2 ou 3, Ele está ali. Ele está em nosso meio. Mas também tem um porém, como eu falei. Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele sabe como está teu coração. Ele sabe se você está adorando em espírito e em verdade também. E mediante a isso, você tem a liberdade. Ele fez um alto preço por mim. No Getsemane, Ele pagou um preço caro por mim. No Getsemane, Ele chorou. No Getsemane, eu posso até dizer e conjecturar aqui que Ele ficou com medo quando Ele falou: Senhor, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. E eu fico aqui conjecturando, imaginando, igreja, Ele com aquele cálice espiritual, olhando a minha e a sua transgressão, iniquidade, pecado, tudo que era de ruim, Charles, na humanidade, estava naquele cálice, e Ele levou sobre si. E Ele pergunta nessa noite, Lagoinha, valeu a pena Ele pagar o alto preço para você? Valeu a pena, Lagoinha, Ele pagar o alto preço na cruz do madeiro, para você colocar na sua agenda o dia de buscar Ele só nas quartas e nos domingos? E na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, você fazer pouco caso? Na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, você não ser cristão? Só no quarto e no domingo? Ou no GC? Valeu a pena? Eu lhe pergunto. Valeu a pena todo o esforço dele? A Bíblia vai me dizer, e não é eu, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Ronaldo, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para buscar 24 horas por dia, e nós não tiramos 5 minutos de oração para chamar a presença. Aí queremos chegar num culto de quarta, no GC, no domingo, e ser cristão. Está errado. Está errado, igreja. Jesus pagou um alto preço por você. Jesus se crucificou por você. Então que nessa noite você ponha a mão no seu coração, na sua mente, e faça uma autoanálise, uma autorreflexão. Porque eu tenho a certeza que essa quarta-feira não vai ser uma quarta-feira qualquer. Eu tenho a certeza que nessa noite você vai ser liberto para ser um agente de milagres. Eu tenho a certeza que você vai ser como a Bíblia diz, porque não é um cargo eclesiástico que nos dá uma liberdade, uma legalidade maior que você, não é sobre isso.
é sobre sermos embaixadores de Cristo. É sobre nós carregarmos algo que já está dentro de nós genuíno. Mas eu quero ir mais para frente, para não tardar. Mateus 3, 13 e 16, João e Jesus numa conversa bem rápida, mas ampla, que vai alargar agora a nossa visão. Ele vai falar do atual presente. Porque João começa dizendo para os seus seguidores: e virás aqueles que vai pagar o preço por vocês, que vai fazer curas e milagres, que vai mudar a história da humanidade. Mas Jesus, numa conversa agora sucinta e rápida, ele vai dizer, conjecturação minha, tá? Não está na Bíblia. Tá tudo certo, João. Pode acontecer tudo isso, mas antes eu preciso viver um processo. Mas antes eu preciso me batizar. Mas antes eu preciso cumprir a palavra. Antes eu preciso cumprir o que é designado a mim. Eu preciso viver um processo. E se eu pudesse dar um tema para esse momento, eu poderia falar de Jesus e o processo. Jesus passou por um processo. E quem somos nós, Lídia, que não podemos passar por tal processo? Muitas das vezes queremos burlar o processo. E queremos viver o futuro sem viver o presente. Jesus, numa breve conversa com João, beleza, eu posso ver o futuro, mas primeiro eu tenho que viver o presente. Beleza, eu posso viver o que você está dizendo para os discípulos lá na frente, mas primeiro eu tenho que viver o presente. Lagoinha, eu te convido nessa noite a se esquecer do amanhã. Lagoinha, eu te convido nessa noite a se esquecer do teu futuro e se conectar com o teu presente hoje. Eu te convido nessa noite a realinhar a sua rota, entender o significado de quem é você em Deus. Eu te convido nessa noite a reutilizar a ferramenta que Deus tem para você. Aleluia. Tá pesado? Fica tranquilo, vai melhorar. Eu prometo. Quando eu leio esses dois versículos distintos, que fala de presente e futuro, quando eu leio e vejo essa comunicação entre João e Jesus, nessa minha conjectura pessoal, eu entendo que Jesus obedeceu o processo. E quando eu entendo que Jesus obedeceu o processo, eu entendo que para desfrutar do futuro, eu tenho que viver o processo do presente. Para mim desfrutar do que Deus tem lá na frente, do propósito que Ele tem para mim, eu tenho que primeiro obedecer o processo do presente, Charles. Não tem como eu viver o futuro sem obedecer o processo. Não tem como eu viver o que Deus tem para minha casa, para minha família, sem obedecer o processo. Se Jesus obedeceu o processo, Lagoinha, quem somos nós para não obedecer? Quem somos nós para pular as regras? Se Jesus obedeceu o processo, eu e você temos que obedecer o processo. E quando nós alcançamos a maturidade em meio aos processos, nós começamos a conhecer o eu sou em comum. Quando nós alcançamos a maturidade, quando nós alcançamos a identidade como filhos maduros, nós começamos a viver o eu sou em comum. E nessa noite eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 6, capítulo 6, versículo 6 ao 10. Eu lhe convido nessa noite com uma maturidade de verdadeiros cristãos, não evangélicos, mas verdadeiros cristãos, a entender, a distinguir o que é ser comum e o que é ser incomum. O eu sou incomum está no nosso meio. O eu sou que enfrentou todo o processo. O eu sou que quando chegou diante de João e não burlou o processo, mas que viveu o processo,
ele estava se preparando para deixar de ser comum para ser incomum. Eu te convido nessa noite a caminhar comigo, porque eu quero ser breve. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também em um outro sábado que entrou na sinagoga, estava ensinando. E havia ali um homem que tinha uma das mãos direita mirrada. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre esse homem. E é uma história muito bonita de se falar, que vai falar sobre cura. Todo mundo já conhece. Mas não é o centro da ministração. Mas eu não poderia deixar de falar um pouco desse homem e trazer para a nossa realidade. Quando a Bíblia se refere à cura desse homem, um homem que tinha uma mão mirrada, eu vou entender que mais para frente a Bíblia vai nos relatar que ele estava na sinagoga. Conforme a Bíblia diz, Jesus, ao ensinar na sinagoga, Jesus não estava no pátio, Jesus não estava no campo, Jesus estava na sinagoga. E junto de Jesus na sinagoga também tinha um homem de uma mão mirrada, um homem aleijado, um homem com imperfeição. E se nós vamos ler a Bíblia, se nós vamos entender historiadores, nós vamos saber que isso não era algo natural, não era algo normal. E tem carismáticos aqui. Nós vamos entender que uma pessoa com tal deficiência, ela era desprezada pela sociedade. Ela era escanteada pela sociedade. Ela não poderia conviver no meio de pessoas comuns, pessoas normais, pessoas de boa aparência, pessoas que não tinham nenhum membro seu com defeito. Aquele homem tinha uma deficiência. E por ter essa deficiência, ele não poderia, como eu falei, estar no meio da população. Era escanteado. Agora, pasme você. Jesus Cristo está na sinagoga, estava ensinando. E dentro da sinagoga também continha fariseus, mestres da lei, sacerdotes. E dentro da sinagoga, além de Jesus e demais homens, havia um homem da mão mirrada. Havia um homem imperfeito. Havia um homem com deficiência. Ele enfrentou barreiras. Ele enfrentou dificuldade. E eu não vou aqui entrar em mérito para falar de historiadores, porque eles vão contar história. E se isso não relata na Bíblia, não tem por que eu pronunciar aqui. Mas o que a Bíblia está me dizendo, e que eu entendo como palavra, ele não poderia estar naquele momento, naquele local, ainda mais numa sinagoga. Mas ele estava presente aonde Jesus estava. Um homem perfeito, com limitações, com decretos da sociedade. E que eu trago para você aqui nessa noite, igreja. Mesmo com decretos, mesmo sendo escanteado pela sociedade, ele não ouviu o homem, ele não ouviu a si mesmo, mas ele correu atrás de quem poderia fazer um milagre. Ele estava no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ele estava na sinagoga, contrariando tudo e todos. E quantas das vezes nós temos hoje, nos dias de hoje, em pleno século 21, Lide, carro, comodidade, um templo lindo, maravilhoso, um estacionamento grande, temos tudo em nossas mãos e não entregamos nada para Ele. Nós temos tudo para chegar num culto como esse e buscar a presença, mas nós fazemos de um culto como esse um culto qualquer, um culto comum. Um homem de uma mão mirrada diante de um Jesus incomum. Era só isso que bastava. 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faria presente. Ele está em nosso meio. A oportunidade de alcançar esse Jesus, não é eu que vou trazer ele, é você que vai chamar a presença dele. A
oportunidade nessa noite não está na nossa mão, a oportunidade está na sua mão, assim como aquele homem que ouviu falar que Jesus estaria presente, ele enfrentou tudo e todos para estar no meio. Todas as dificuldades, adversidades ele enfrentou. Qual a dificuldade que você enfrentou nessa noite para estar aqui? É você e Deus. Mas se você enfrentou uma dificuldade por estar aqui nessa noite, não perca a oportunidade. Não deixe que essa oportunidade passe vazia. Ele está em nosso meio e eu estou trazendo essa realidade para você. Se você não crê nisso, rasga a Bíblia. 2 ou 3, Ele está presente. Aleluia. A Bíblia mais para frente vai nos relatar, no versículo 7, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de o que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vou eis de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele fez assim, o fez. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Agora é fácil dar glória. Aconteceu um milagre. É muito fácil dar glória quando o milagre acontece, mas é difícil no meio do processo da glória. É muito difícil no meio da dificuldade da glória. E eu te entendo, está tudo certo. É muito difícil, pastor. É nada, igreja. Está difícil. Nada que está difícil que não possa piorar. Mas o Evangelho é assim. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é posicionamento. O Evangelho é renúncia, é se despedir de nós mesmos para se encher da presença, se encher dos céus. Nessa noite eu tenho a certeza que quanto mais nós esvaziarmos de nós mesmos, nós seremos mais cheios da graça dele. Nessa história eu faço um adendo para uma percepção incrível que Jesus Cristo fez. Uma percepção que ele teve e a qual ele tem. Eu falei que ele sonda, esquadrinha o coração. E se ele sonda e esquadrinha, pastor Ronaldo, ele sabe o que pensamos. Assim como aquele homem, como Jesus diante daqueles fariseus. A Bíblia vai relatar que Jesus estava sondando, conjecturação minha, os pensamentos das pessoas que estavam ao redor dentro do templo. Jesus sabia o que eles estavam pensando e atentando contra Jesus. É sábado, a lei não permite. Ei, é noite de quebrar protocolo. É noite de você entender que para Jesus não tem tempo, não tem dia, não tem hora, não tem data para o milagre acontecer, para a tua história ser mudada e para te receber a presença. Quarta-feira, culto fé, 9h42 da noite. Você tem a oportunidade de mudar a tua história. Jesus se faz presente. O eu sou incomum se faz presente. Aqueles homens, quando eles estavam esperando Jesus realizar um milagre, esperando uma tal atitude de Jesus, eles estavam a si mesmo dizendo, conjectura mais uma vez minha, vamos ver o que vai acontecer. E Jesus sondando seus pensamentos, olhando, não sabe de nada, inocente. Não estou com medo de nada. Sábado normal, sábado comum, mas um sábado comum, com uma pessoa incomum no meio deles. Um sábado qualquer, um sábado que era de praxe
estudar a palavra, não trabalhar, muito mesmo o eu sou incomum está quebrando o protocolo na sua vida nessa noite. O eu sou incomum está quebrando o protocolo nessa noite. Jesus, um homem incomum, no meio de pessoas comuns, não podia nada dar diferente do que milagres. Porque era normal para aquelas pessoas não acontecer milagre. Mas se Jesus está no recinto, o milagre é a obrigatoriedade de acontecer. Se Jesus está no recinto Lagoinha, o milagre tem que acontecer. Só que não acontece no dia de hoje porque nós não cremos. Porque nós estamos acostumados com o comum. Nós estamos acostumados de viver o comum, de vir para a igreja, estacionar o nosso carro, pegar uma balinha. Eu amo aquelas balinhas do bem-estar, adoro. Eu até hoje estou de jejum direto para essa noite, sem comer, sem nada. E quando eu passei pela balinha ali, meus irmãos, a irmã com todo amor, o pessoal do Boas-Vindas ali, esticaram aquela caixinha, Alex, e deram a balinha amarelinha. Tu acha que na hora eu me lembrei, meu amado? Só peguei a balinha, depois que eu botei na... Ai, Jesus, me perdoa. Aí eu joguei fora. Tá tudo certo. Mas nós estamos acostumados com o comum, de ser bem recebido aqui, de entrar, de marcar lugar, de sentar, conversar com meu colega do lado, de vir aqui, adorar, louvar, escutar a palavra e ir embora. Isso virou rotina, isso virou comum para nós. Virou comum no nosso cotidiano de igreja. Virou comum. Assim como aquele sábado era comum. Jesus, o eu sou incomum, para Ele todos os dias é dia de viver milagres. Todos os dias temos a oportunidade de viver milagres. Quando eu falo de comum, e para você ter uma noção, e acho que isso é bem fácil de nós entender, o comum é fácil, é prático, basta fazer o habitual, é normal, é o ordinário. Está se identificando que você já fez tantas coisas comuns no dia de hoje? E você estava prestes a viver um culto comum, habitual, ordinário? Mas nessa noite, eu te convido a viver, te convido a viver o incomum. E quando eu falo de incomum, eu estou indo no inverso, para falar de extraordinário, para falar do excepcional. A palavra incomum, ela permeia a vida de Jesus, porque Jesus não era comum, Jesus era incomum. E por onde Jesus andava, o extraordinário acontecia. O incomum estava no dia a dia de Jesus Cristo. O incomum estava no dia a dia de quem o seguia. O incomum estava na igreja. O incomum tem que estar no nosso meio nos dias de hoje. Nós não podemos nos acomodar com o comum. Nós não podemos nos acomodar com os dias de hoje, com o nosso culto, com a nossa liturgia do comum. Nós temos que estar inconformados. Quantas das vezes nós estamos conformados porque não falamos em línguas, porque não buscamos mais? Eu lhe convido nessa noite a deixar o comum. Eu lhe convido nessa noite a viver o extraordinário de Deus. Eu lhe convido nessa noite a viver o sobrenatural de Deus. Porque se você sai da sua casa num culto como esse, num dia como esse que estava chuvoso, saiu do seu trabalho cansado e veio para a igreja, você não veio para ser um culto qualquer, não veio para ser só mais um culto na sua rotina, só para mais um culto comum. Esse culto de hoje, ou culto de domingo,
O GC de amanhã tem que ser em comum, meu amado. Tem que ser. Eu e você temos que ser pessoas inconformadas. Inconformadas com o natural. Se você vem numa igreja como essa, você vem para buscar quem? Jesus Cristo. Se você vem para buscar Jesus, você tem que estar inconformado com o comum. Aleluia. O incomum, ele está acima dos padrões comuns. O incomum, ele tem que nos nortear, como aquele sábado que era comum. E Jesus viveu o incomum. Jesus trouxe o incomum. E nessa noite nós temos a oportunidade. Você está disposto a viver o incomum? Você está disposto a sair do comum, da rotina? Você está disposto a quebrar protocolos? Sexta-feira nós temos aqui o culto Pray. Sexta-feira Pray, 6 horas da manhã. Isso é quebrar protocolo. Isso é sair da rotina habitual, do comum. Isso é querer viver algo mais em Deus. Isso é querer viver o comum. Eu te aposto não, eu falo com toda certeza que sexta-feira, Lídia, tem poucas pessoas, está tudo certo. Tem gente que pega mais cedo no trabalho, mas muitas das pessoas têm a oportunidade de estar aqui 6 horas da manhã. Mas não vai quebrar protocolo, não vai se levantar cedo da sua cama. Ela prefere viver o habitual, ela prefere viver o comum. Mas nessa noite, Jesus está falando, chega do comum. Nós falamos que queremos viver o avivamento, pastor. Nós falamos que queremos viver o avivamento. Nós falamos que muitas das vezes estamos vivendo o avivamento. Que avivamento? O avivamento é nós entrar pelaquela porta e ter pessoas sendo curadas, caídas, babando. Jesus está te convidando nessa noite a ser em comum e trazer o avivamento para a tua igreja. Você faz parte disso. Não é o pastor Sinésio, não é o louvor que vai trazer o avivamento. É você que tem uma participação enorme de trazer o avivamento. É você e Deus. É você e Deus que tem a oportunidade de trazer o avivamento, não só para Canoas, não só para Lagoinha, mas para o estado do Rio Grande do Sul. A oportunidade está nas suas mãos de viver o sobrenatural. A oportunidade está todos os dias na sua mão. Aleluia. Mais para frente a palavra vai dizer, para não tardar, diante daquela situação com um homem de uma mão mirrada, Jesus vai dar um comando para ele. Jesus vai olhar para aquele homem e vai falar, levanta-te e fique em pé no meio. Um comando que ele diz para a igreja também nessa noite. Levanta-te, fique de em pé. Quando ele fala levanta-te, ele está falando de atitude. Quando ele fala vem para o meio, ele está falando de quê? Posicionamento. Qual a atitude que você tem tomado diante da circunstância? Qual atitude você tem tomado diante das adversidades? Qual atitude que você tem tomado de buscar o Senhor? Atitude, posicionamento. Jesus te convida nessa noite, toma atitude, se posicione. Mas muitas das vezes temos atitudes, mas nosso posicionamento está errado. Atitude de vir para o culto todo mundo tem, mas se posicionar como um filho, poucos têm. Atitude de sair da sua casa, do seu trabalho e vir para a igreja, todo mundo tem. Mas se posicionar na igreja, de buscar os céus, poucos têm. Me desculpa, igreja. Eu não poderia te falar isso. Não poderia chegar aqui e amaciar o ego. Se você quer se libertar, se destravar, você tem que ouvir verdades. Atitude sem posicionamento não gera nada. Deus fala, Jesus Cristo fala para aquele homem: levanta-te e vem para o meio. Aquele homem, e eu conjecturo, Décio, com o coração
contrito. E todos que estavam ao seu redor, com os pensamentos, não estavam preocupados com o milagre que estava prestes a acontecer, estavam preocupados com a atitude que Jesus ia fazer. Ei, Jesus não está preocupado com o seu vizinho. Jesus está preocupado em transformar a tua história, transformar a tua casa, transformar o teu casamento, transformar a tua família. Ele te pergunta nessa noite: queres viver uma vida transformada? Mas a pergunta: você está disposto? Porque a atitude você já veio, está tudo certo, já veio, já saiu da sua casa. Mas você está disposto a se posicionar? Você está disposto a renunciar às velhas práticas? E eu não vou entrar no mérito aqui, mas você já está disposto a abrir mão do velho homem para viver ser uma nova criatura, viver um novo tempo? Nessa noite, que você não tenha só essa atitude, mas tenha um posicionamento também. Nessa noite, que você possa viver um Jesus em comum. Que nessa noite, você possa entender que Jesus, o incomum, estava no meio de pessoas comuns. Lucas 6, 9, vai dizer: então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal, salvar vida ou matar? Lagoinha, é lícito numa quarta-feira Jesus fazer milagre ou não? Jesus restitui famílias ou não? Lagoinha, é lícito nessa quarta-feira Deus mudar a tua história ou não? Eu estou falando sobre Bíblia. E temos essa legalidade de bater, temos essa legalidade de dizer que Deus quer transformar teu coração, tudo. Mas também temos essa legalidade da Bíblia de dizer que Jesus quer te curar. Jesus quer curar, Jesus quer transformar. É lícito, Lagoinha? É lícito? Jesus lhe faz essa pergunta nessa noite. E quando eu falo de vida ou de morte, eu me lembro de uma mulher que eu adoro essa história. Quando Jesus Cristo estava adentrando numa cidade, e atrás de Jesus, como sempre, de praxe, havia uma multidão seguindo. E Jesus indo de encontro a uma cidade com uma multidão atrás, de outro lado da cidade vinha uma viúva. E a história relata a viúva de Naim. De um lado, Jesus, vida. De outro lado, a viúva, morte. De um lado, uma multidão seguia a vida. De outro lado, uma multidão seguia a morte. De que lado você está? Quarta-feira, culto fé, você saiu da sua casa, tomou uma atitude, mas chegou a noite, o momento de tomar um posicionamento. Ninguém serve a dois senhores. Ou você deixa as velhas práticas, larga o teu passado e segue a vida, ou segue a morte, Lagoinha. De um lado uma multidão seguia a vida, de outro a multidão seguindo a morte. Mas nem a morte tem poder de chegar diante de Jesus e prevalecer. Pelo contrário, quando a morte se encontra com Jesus, até ela tem que retroceder. Nessa noite Jesus está falando: ei, o teu problema, ei, é meu. O teu ministério que estava adormecido, ei, se está adormecido, está diante de mim nessa noite, ei, vai voltar a ter vida. Deus está aqui nessa noite dizendo: ei, o que estava morto na tua vida, se você está diante de mim, se você está diante do eu sou incomum, vai tornar a vida. Ei, nessa noite, o que estava apagado
que estava morto, vamos rasgar o ditado popular, se deparar com quem está no nosso meio caminhando, ele vai ter que retroceder. E quem vai prevalecer? Vai o Senhor da vida, vai ser o Senhor da vida, Jesus Cristo, o incomum. Se coloque de pé, Lagoinha. Como diz nosso pastor, para parecer que está acabando. Naquele momento, Jesus se depara com aquele cortejo fúnebre, e a Bíblia vai dizer que ele se compadece daquela mulher. Ele não chegou diante da mulher e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Não, a Bíblia vai relatar que ele se compadece daquela mulher, e ele vê o choro, o enluto daquela mulher. Ele chega naqueles gifs, coloca a mão e faz. Ei, Jesus coloca a mão naqueles gifs, e aquele menino, aquele homem, aquele rapaz que estava morto voltou a ter vida. Jesus coloca a mão sobre o que estava morto na tua vida nessa noite. Jesus dá ordem, o que estava morto na sua vida volte a ter vida. Isso é profético. A oportunidade está lançada. O culto não é mais o mesmo, a atmosfera não é mais a mesma. Queira você crer ou não, eu estou te dando palavra. Queira você crer ou não, acreditar no que eu estou falando, vai depender de você. Mas muitas das vezes é mais fácil, Charles, nós dar ouvido a palavras proferidas contra nós, palavras de maldição. Isso muitas das vezes ecoa dentro de nós, mas quando palavras lançadas proféticas sobre nós, nós não damos oportunidade, nós não agarramos a oportunidade. Eu estou aqui dizendo, Lagoinha, eu estou profetizando: o que estava morto na sua vida vai voltar a ter vida. O teu projeto que estava engavetado, Jesus está dizendo: volte a sonhar, Lagoinha, volte a sonhar, volte a ter um propósito ministerial. Deus está tirando, Deus está transformando o que estava morto, o que era choro, vai voltar até alegria. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Só não pode ficar calado. É um culto fé. É um culto fé. Se você tem fé, você não pode estar calado. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Eu espero que cada um que aqui está não saia da mesma maneira. Eu espero que cada um que aqui está nesse culto não saia da mesma maneira que adentrou por essas portas. Jesus em comum está em nosso meio. Jesus em comum está no nosso meio. Cara, você não é comum. Você não é comum, igreja. Você não é comum, igreja. Eu te provo, igreja. Gênesis, a palavra vai dizer: formou o homem do pó da terra. Fez o que, igreja? Formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele, para dentro dele, seu espírito, o fôlego de vida. Ei, a tua natureza é terrena, mas a tua essência é dos céus. Só um pegou lá. A tua natureza, Lagoinha, é terrena, mas a tua essência não é da terra. A tua essência é dos céus. Ei, eu não estou falando para pessoas mortas, eu estou falando para pessoas vivas. Ei, a tua natureza pode ser terrena, mas a tua essência é do céu. Xerere carabarabai, remancho candarabarabababassoi, rete candarabarabababassoi, repacalarabarabababassoi, erere carabarabassoi, remanto canihanaramanabarabarase, recho canihalarabarabababasoi, recara, remanto caniharamandarabarababasoi. Tem milagre acontecendo. Tem milagre acontecendo.
Recalarabababassorecanduini kiniharamancho yanarabasai. Remantoconoyanalarababachorecandai. Retekeni halaramanda yanabase. Rabacalarabarabababaxererecarabá. Você tem oportunidade. O milagre pode acontecer. Basta você crer. Um pouco mais de Bíblia para corroborar que a tua natureza pode ser terrena, mas a tua essência dos céus. A palavra vai me dizer que um homem chamado Jacó, um homem comum, cujo nome Jacó, traduzindo Jacó, enganador, trapaceiro, pilantra nos dias de hoje, 7:1. Jacó, um homem comum. A Bíblia vai relatar que no Val de Jaboque ele vai ter uma luta com nada mais, nada menos, com um anjo do Senhor. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra. Anjo com letra maiúscula. E quando eu falo anjo com letra maiúscula, eu estou falando de Deus. Anjo e homem, homem e anjo numa batalha. A Bíblia vai relatar que ele lutou dia e noite. A Bíblia vai falar que o anjo já queria ir embora e Jacó não deixou. Tem até um louvor que canta: me dá a minha bênção para depois subir. Eu sou do antigo, meu. Só 17 anos de caminhada. Tenho uma certa idade. Me dá a minha bênção para depois subir. Vai virar pentecostal, assembleia. A Bíblia relata que o anjo não foi até entregar. E Jacó aqui. Segura. Jacó luta com o anjo. É ferido na coxa. E Jacó luta, que ele prevalece. O anjo diz: a partir de hoje não se chamará mais Jacó, enganador, trapaceiro, 7:1. Pelo contrário, a partir de hoje, Jacó, teu nome vai se chamar Israel, traduzindo príncipe de Deus. Ou seja, como homem lutaste, como um príncipe, conjectura minha, prevaleceste. Se ele lutasse e não tivesse a força de vontade, Deus não tinha mudado o nome dele com coincidência. Por quê? Porque ele podia ter ele lutou como homem, mas ele prevaleceu como um filho. Essa luta que você está enfrentando, você tem duas atitudes: ou você envergonha Deus, ou você honra Ele na tua vida. Ou você honra Deus, ou você envergonha Ele na tua vida, Lagoinha. Ele lutou, e por lutar e por prevalecer, a partir de hoje não se chamará mais Jacó enganador. A partir de hoje vai se chamar príncipe, príncipe, príncipe. Ei, Gênesis: formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, essência dos céus. Deus é rei, e aquele que é filho de rei é príncipe. Não chamará mais Jacó, mas chamará Israel, príncipe de Deus. Natureza terrena, essência dos céus. Ele lutou como homem, prevaleceu como filho. Isaías vai nos dizer, prepara. Isaías, Isaías vai pronunciar o que estava por vir. O profeta messiânico vai dizer: e virás aquele que se chamará Emanuel. E virás aquele que chamará Emanuel. Traduzindo do português, Deus conosco. Vamos para o hebraico. E virás aquele que se chamará
Imael. Dentro. Men, homem. El, Deus. Mas eu abro um adendo aqui. Men é a tradução de homem. Homem vem de humus. Humus significa barro. Tem os carismáticos de plantão aí? Português, e virás aquele que chamará Emanuel, traduzindo Deus conosco no hebraico, e virás aquele que se chamará Imael, Deus dentro do barro. Deus está dizendo para você nessa noite: ei, eu não quero andar no seu lado, eu quero me aperfeiçoar dentro de você. Ei, eu não te chamei para ser comum, eu te chamei para ser incomum. O que eu coloquei dentro de você é genuíno. Jesus falou: eis que eu vou ao Pai, mas eu não te deixo órfão, eu vou enviar o Paracletos, o Consolador. Você tem alguém dentro de você genuíno. Ei, você não está com alguém comum, não. Você está com o Senhor dos Senhores, o Deus do exército, o incomum, o eu sou. Rabacarabarababaxoi, remanto que ni halarabarabababasore de carabarababa. Remanto que ni haramanto iarabarabacé, remanto que ni halarabarabababasoi. Você tem a oportunidade todos os dias de viver o sobrenatural. Você não precisa de um culto como esse para viver o sobrenatural na tua casa, na tua família, no teu lar. O eu sou incomum habita em você. O eu sou incomum habita em você. A sua natureza pode ser terrena, mas a tua essência é dos céus. Pastora Marisa, a Bíblia vai falar que o homem, humus, do pó viemos, e para o pó, não, isso é o pastor Wagner que falou. Do pó viemos e para o pó, mas a tua essência, o teu espírito, já tem lugar marcado, hora marcada para habitar. E não vai voltar para a terra, vai voltar para o lugar que é devido, é nos céus. Ei, esse corpo corruptivo vai voltar para a natureza que é terrena, mas o que está dentro de você, o teu espírito, a tua alma, o teu ser, vai voltar para o lugar que nunca devia ter saído. Você está preparado para ver o incomum? Você está preparado para viver o sobrenatural, o extraordinário? Você está preparado para nessa noite mudar a história da tua vida? Você está preparado para nessa noite viver algo sobrenatural? Você está preparado para mudar a história da sua família? Só você que está preparado. Pastor, eu quero viver o incomum. Pastor, eu não me conformo mais de ver o natural, o comum. Eu quero viver o incomum na minha vida. Eu quero viver o Jesus Cristo, o incomum na minha história. Eu quero viver. Só você que quer viver o incomum. Eu quero ver milagres. É Bíblia. É Bíblia. Milagre é Bíblia, não é eu que estou falando, milagre é Bíblia. Nós temos que chamar milagres para o dia de hoje. Nós temos que chamar transformação para o dia de hoje. Milagre é Bíblia. Jesus é milagre. A Bíblia falou e Ele falou que no nome dEle faríamos obras maiores.